Vamos lá, vou começar por Tardelli dessa vez. A suposta ação de Sérgio Moro contra Eduardo Apio pode ser passível de punição, Tardelli? Olha, a gente tem que começar a tomar muito cuidado agora, porque o Moro começa e a Lava Jato começa a experimentar do próprio veneno, que são as delações premiadas. Eu nunca fui, eu quero dizer isso claramente para a Janaína, eu nunca fui entusiasta das delações premiadas, não. Porque eu acho que é uma forma que você tem de inverter a investigação. Você parte do investigado para o fato. O que ocorre é que esse nosso novo delator ele traz um depoimento em que ele se coloca na primeira pessoa. Olha, estive alguém da ABIN que trabalhou comigo. Eu estive 40 vezes no MPF. Ir ao MPF, você tem que ir lá, tem que deixar o nome, tem que deixar tudo mais. Isso pode ser visto. Ele relata uma situação extremamente constrangedora, que eu gostaria até de não falar muito sobre ela, não é? Que você sabe qual é. Ele diz a data, ele fala assim, olha, isso teria ocorrido, uma festa num hotel em Curitiba, no dia 21 de julho de 2004, durante a semifinal entre Brasil e Uruguai pela Copa América. Ora, se existe a data, existem lá as pessoas que se registraram no hotel. Então, isso deve ser verificado. Você começa a crescer a credibilidade da delação se você começar a fazer uma teia daquilo que ele disse. E o que ele disse é muito grave. O que ele disse é gravíssimo. É tão grave que a gente precisa ter... Eu dou um passo atrás e espero essa apuração. Se o que ele disser for verdadeiro, Janaína, querida, nós estamos diante de algo que eu não saberia nem descrever para você o que seria. Certo? Porque nós estamos diante de algo que nós não temos repertório mesmo de compreensão. Se for mais um camarada que está jogando palavras ao vento aí, ele que responde pelo que fez. Mas o fato é o seguinte, Moro tem força para tirar o juiz da Lava Jato? Teoricamente não, teoricamente sim. E são coisas que você só vai saber se você estiver dentro daquilo, do procedimento, tomando conhecimento daquilo que foi feito. Teoricamente não, porque o Moro hoje já não é mais juiz de direito, teoricamente não poderia influir na Justiça Federal. Teoricamente sim, porque o Moro tem também a rede ainda de amigos que estão lá e que poderiam ter feito isso por ele, se isso fosse verdadeiro ou não. O fato é que essas palavras do delator agora dão à Lava Jato um componente de drama, no pior sentido dessa expressão. No pior sentido. Então, Moro não era apenas um juiz suspeito. Se isso for verdadeiro, Moro cometeu uma série inumerável de crimes. Para obter o quê? A retirada do Lula, que era o primeiro colocado da pesquisa, foi efetivamente aquela história da divulgação da delação do Palocci, que depois foi absolutamente deixada de lado até pelo próprio MPF, foi depois ministro da Justiça do presidente, eleito da eleição em que ele influenciou. Há muitas situações no Moro que são situações que a gente nunca viu no mundo inteiro. São inéditas. E diante do ineditismo, a gente não tem exatamente o que falar agora. Olha, eu não quero ser inconsequente, eu tenho que dar a todo mundo o direito da presunção de inocência, tenho que dar a todo mundo o direito de produzir as provas, mas eu, cidadão brasileiro, estou estarrecido com o que pode sair daí. Isso pode abrir um bueiro muito maior do que nós imaginamos. Nós não sabemos onde isso vai parar. Essa é a verdade. Nós não sabemos onde isso vai parar. Começou essa delação, tem que ir até o fim agora. Nós não podemos, em absoluto, deixar de apurar. Eu não estou dizendo quem é culpado, quem é inocente, eu não quero estabelecer esse tipo de situação maniqueísta, sabe, Janaína? Mas eu acho assim, essa investigação é uma investigação que tem que ser feita, porque ele dá dados concretos. E se tiver lá os desembargadores do dia daquele... Se chegar lá no hotel e tiver lá os nomes? E como é que as coisas vão ficando? Se quem é o agente da ABIN? Quantas vezes ele foi? Ele falou que ele foi mais de 40? Por que alguém vai tantas vezes ao MPF assim? Olha, algumas coisas começam a acontecer.
Mas isso tem que ser devidamente comprovado. Sim. Devidamente comprovado, quero repetir. Sim. Agora, Janaína, essa suposta ação de Moro contra a Apio pode ser punida? Então, eu penso que, primeira coisa, né, eu não gosto de calar as pessoas, né, seja esse senhor Tony, seja o outro senhor, que é o Tacla Duran, seja o juiz Apio, que também está se sentindo calado. Eu não sou partidária de calar as pessoas, de impedir que as pessoas falem, né, o que entendem que devem falar. Porém, as perguntas certas precisam ser feitas. E o que me chamou muita atenção no depoimento desse senhor, esse senhor deu várias entrevistas, né, ao longo dos últimos dias, e ele mistura eventos históricos de datas muito distantes. Me chamou muito a atenção, porque ele fala de uma suposta delação premiada, ou colaboração premiada, que na época nem era esse nome, que ele teria feito com o Ministério Público lá em 2004, ainda naquela época das contas, que o Moro estaria envolvido na operação das contas CC5, lá atrás. E que ali ele teria sido instado a buscar provas contra quadros grandes do PT envolvidos no mensalão. Fala de entrevistas que o Moro o teria obrigado a dar, inclusive diz que os jornalistas fizeram as perguntas que o Moro mandou. Bom, então a gente tem que entender qual foi o momento, qual foi o ano disso aí, se foi mesmo 2004, como ele disse. Quem foi esse jornalista que teria obedecido o Moro ao fazer as perguntas, né? Para poder colocar as coisas em perspectiva. Depois ele pula para o impeachment. E diz que ele teria sido usado para conseguir alguma coisa junto ao Eduardo Cunha, que na época era amigo dele, aí ele pede perdão para a ex-presidente Dilma. Mas também não fala com clareza, né, que elementos foram estes, né, que ele teria ido buscar junto ao Cunha, ele não fala. Depois ele pula para Lava Jato, traz essa festa da cueca, né? E a sensação que passa é de que ele quer desconstruir o TRF4 para acabar com aquele argumento de que, olha, as decisões não foram só do ex-juiz Sérgio Moro, mas também do TRF4. Então ele coloca o TRF4, né, na berlinda, desmerecendo a corte. A sensação que eu tenho, com todo respeito, é que ele traz ali num depoimento muito bagunçado, entrevistas muito bagunçadas, onde talvez, né, tenham faltado algumas perguntas mais pontuais. Ele traz ali argumentos soltos para derrubar todos os fatos históricos que de alguma maneira mancharam o PT ao longo dos últimos anos. Isso é fato. E aí eu pergunto, por que isso está acontecendo agora? Aí alguém pode dizer, não, Janaína, não é agora, porque em 2021, quando ainda não era governo Lula, ele procurou a doutora Gabriela para prestar um depoimento. Ele menciona isso na entrevista e diz, porque ele estava sendo extorquido. Gabriela Hart, sim, só para vocês saberem, a juíza que ficou no lugar de Moro. Extorquido por quem? E em que sentido? Qual é a pressão que ele sofreu dos procuradores? Então, assim, são muitas falas soltas, sem ele não está sendo confrontado no bom sentido com relação às datas. Agora, mesmo nesse contexto, me chamou a atenção o seguinte ponto. Em nenhum momento ele diz que ele foi obrigado a inventar depoimentos, documentos, fatos. Ele, inclusive, fala, eles queriam saber quem eram, eles queriam que eu entregasse quem eram os operadores. Então, ele afirma que havia operadores. Ele afirma que havia atos de corrupção e de combinado em termos de licitações. E o fato de, né, a Lava Jato, se for verdade o que ele está falando, tê-lo usado para ir atrás do Beto Richa, que é um quadro histórico do PSDB, em certa medida, enfraquece a tese de que o Moro queria apenas buscar o PT. Então, assim, eu estou aqui trazendo um outro olhar, não com o intuito de calar quem quer que seja, muito pelo contrário.
Eu entendo que Tacla Duran tem que ser ouvido detalhadamente, esse senhor Tony detalhadamente, o juiz Apio tem todo o direito de se manifestar. Agora, me preocupa essa mistura de fatos históricos, de datas muito distantes, sem que ele traga detalhes. Nós precisamos dos detalhes. Você acha que ele tem chances dele estar sem provas e só trazendo acusações ao Léo, ou você acha que ele pode estar esperando o melhor momento para detalhar tudo? Eu penso que não dá mais, né, em face de situações tão importantes para a nação, para essas pessoas, e aí é o senhor Tony e o senhor Tacla Duran também, com todo respeito aqui, ficarem assim, olha, eu tenho mais coisa, mas não vou falar agora. Então, peraí, o que eles querem? Eles querem fazer um acordo de colaboração? É isso que eles querem? Porque também é fazer a população, fazer marionete com a situação. Então, assim, o que é que tem? Tem tal coisa, então expõe a coisa. Cadê o documento? Isso está faltando, porque fica esse inferno. Não, porque olha, porque isso... O que foi que aconteceu afinal? Por exemplo, ele é apresentado nas entrevistas como delator. Se ele é apresentado como delator, e nós não estamos falando de uma delação neste momento, ou seja, não é uma delação dele contra o Moro. Ele era colaborador da Lava Jato, ou da vara do Moro, lá no início dos anos 2000. Qual foi o processo em que ele prestou essa colaboração? Quais eram as acusações que eram feitas contra ele? Eu entendo que até em nome da transparência é necessário tirar sigilo desses processos todos, para a gente entender onde é que esse cidadão era investigado ou era acusado, quais foram os benefícios que a Lava Jato deu para ele, para prestar esse serviço. Para mim não ficou claro, e olha que eu ouvi a entrevista inteira. O que precisa para isso acontecer não é... Vou aproveitar que estou com os dois aqui, né? Não é o próprio Ministério Público precisa fazer essa investigação? O que precisa? Bem, eu acho Já que ele fez esse depoimento para a juíza e ela arquivou, a Gabriela Hart, que ficou no lugar do Moro. Com toda certeza, eu falo isso com profunda dor. Profunda dor. O Ministério Público não poderia estar exposto como está, como ficou. Cumpre ao Ministério Público Federal agora, prioritariamente, acima de qualquer coisa, trazer isso à tona. Tirar o sigilo de tudo. Olha, que história, teve 40 vezes, porque é absurdo. Eu fui promotor 30 anos. Ninguém me visitou 40 vezes em momento algum da minha vida. Olha, isso aconteceu. Bom, se aconteceu, por que aconteceu? Porque o problema da delação premiada, meu querido telespectador, é que a delação premiada ela é muito mal regulamentada pela lei. Falta muita coisa, falta qual é o limite dessa negociação. Até onde eles foram, o que eles prometeram, certo? Sim. Quanto que ele lucrou, parece que ele lucrou bastante com a delação que ele fez. Então, esses detalhes têm que vir à tona. Se isso é verdade, por que permitiram que ele lucrasse tanto? Mas como viria à tona se foi arquivado? Eu não entendo isso. Não, vamos lá. Agora, essa é a minha pergunta. Agora, o que você tem que fazer? Não, o que você tem que fazer? Eu tenho que dizer que nós temos 5 minutos até o fim do programa. É muito pouco com um assunto desse. Pois é, então, como que vem à tona se foi arquivado? Essa é a minha pergunta. Eu te dou 2 minutos. Fala. Não, 1 minuto. Eu vou te dizer claramente. Primeiro, o Ministério Público Federal tem que tomar a frente disto. Isso não pode ficar ao sabor de entrevistas de imprensa. Não pode. O Ministério Público, através do Procurador-Geral da República, tem agora que fazer, sim, uma atitude, vamos abrir a janela. Vamos tirar o sigilo disso tudo? Vamos ver quem foi o quê, quem fez o quê. Quais os procuradores atuaram, quem se envolveu, que nível de envolvimento nós tivemos. Isso não é caça às bruxas. E por que essas pessoas surgiram agora? E por que... É isso que eu também estou estranhando. O que assegurou? Por que elas fez? Qual foi o DIC? E por que esse DIC rompeu? O Ministério Público Federal, muito mais que os delatores. Muito mais. Porque quem faz o acordo de delação é o Ministério Público Federal. Sim. Eles, procuradores, estão muito mais expostos do que qualquer delator. Se isso for verdade, nós estamos diante, sim, de uma organização criminosa no interior do Ministério Público, o que é algo
que eu prefiro sequer imaginar, por hipótese, que possa ter acontecido. Mas, doutor, vai ser uma tragédia sem tamanho. Eu tenho 3 minutos, Mas só- Janaína, você Oi. pode falar sobre isso também, se vocês conseguirem me dar pelo menos 30 segundinhos sobre o impacto político para o Moro, antes da gente encerrar, pelo menos, ó, Lava Jato não acaba nunca aqui, gente. Vai, Janaína. Não, o mais importante é entender por que essas pessoas surgiram agora, né, num novo governo. Por que não se manifestaram antes? Até a imprensa pode, com base na lei de acesso à informação, solicitar cópia integral, ainda que de um procedimento arquivado. Procedimento arquivado pode ser solicitado. Eu entendo que é um direito nosso como povo ler. O que foi que ele falou em 21? Foi a mesma coisa que ele está falando agora? Se não, o que foi que mudou? Né? Passou Por do quê? ponto, né? Por que mudou? Passou do ponto do olha, vocês não estão mais diante de um pedido processual. Então, assim, porque assim, até agora, né, e aí eu tenho uma divergência do doutor Tardelli dizer uma organização criminosa, porque até agora, inclusive os analistas todos que repercutiram as entrevistas disseram o quê? Olha, eles usaram um delator, olha, eles mandaram gravar pessoas. Mas até agora ninguém falou em produção de prova no sentido de montagem. Em nenhum momento, nem o Tacla Duran, nem o Tony, eles não falaram que eles teriam fabricado provas no sentido de montagem, entendeu? É um passo, né, gente? Eles foram, segundo eles mandaram gravar para pegar quem eram os operadores. Eu acho que essa divisão, ela precisa ser feita. O que não impede a apuração. A diferença Agora, é muito nós temos que ter pequena. acesso ao processo em que esse cidadão teria sido delator, porque ele surgiu do nada. Olha, eu fiz um acordo com o Moro em 2004, depois em 2018. Peraí, amigo, quantas vezes você foi fazer acordo com o Moro? Aí eles me usaram por 10 anos e depois me extorquiram. Qual foi o objeto dessa extorsão? Entendeu? Então, assim, o que ofereceram para ele? Qual era a acusação? De quanto diminuíram a pena dele? Se me permite Esses detalhes têm que vir à tona. Me permite só uma parte, eu tenho 20 Janaína? segundos. Sim, 20 segundos. Eu acho que o cerne da questão é esse. O que te ofereceram? Essa é a pergunta. E qual era a acusação? Porque Então, ele não o que falou te ofereceram? das acusações contra Então, ele. o que te ofereceram? Acho que essa é a pergunta, é o ponto. Pronto, 30 segundos.